vamos à nossa aula sobre descontos. Descontos é algo que não é novidade para vocês, a gente ouve essa palavra constantemente. Por exemplo, quando a gente vê desconto em um produto porque teve uma promoção, isso. Ou desconto porque houve um problema, houve um imprevisto, houve uma mudança, enfim, repentina, e aquele produto que antes era mais valorizado passou a ser menos valorizado. Mas, no caso da matemática financeira, o nosso desconto que a gente vai estudar é aquele desconto quando a gente paga ou recebe, né, ou resgata antecipadamente um valor. Por exemplo, quando a pessoa faz um investimento em uma instituição financeira e faz lá o contrato que vai resgatar esse valor daqui um ano. Aí, por algum motivo, ela precisou resgatar esse valor daqui a 8 meses. Aí, ela como retirou esse valor 4 meses antes, aí aquele valor que ela ia receber daqui a um ano vai vir com um valor a menos. Ela ia ter daqui a um ano um determinado valor, mas aí como ela resgatou 4 meses antes, ela vai pegar esse valor com algum desconto. Isso. Então, resgatar ou pagar antecipadamente, em geral, se dá um desconto. Temos aqui alguns termos nisso do mundo administrativo ou /financeiro, que quando a pessoa física ou jurídica toma uma quantia emprestada, ela assume uma dívida, né, que será paga no futuro. Ou, fazendo um paralelo com esse caso que eu acabei de falar, quando a pessoa faz um investimento, ela tem lá uma data com um determinado valor, né, a ser recebido, a ser resgatado. Porém, claro, não estamos falando, por exemplo, de bolsa de valores, que não tem assim um valor fixo a ser recebido, porque são valores extremamente variados dependendo lá do humor do mercado financeiro. Então, bolsa de valores é algo que muda, não acordado previamente nisso. Agora, no caso que temos assim um compromisso firmado, seja um empréstimo, seja um investimento, o credor recebe um documento chamado título, com o qual ele pode provar publicamente que é a pessoa que deve receber aquela quantia em determinada data. Tem, por exemplo, o fundo de títulos da dívida pública. Então a pessoa vai lá, pega um título que ele vai ser a pessoa que vai receber aquele determinado valor, aquela data. Ele empresta dinheiro ao governo, né, para receber lá o juro daqui a algum tempo. Então esse é o título. Mas há outros títulos aí de investimento, título de capitalização, etc, etc. Falando ainda sobre títulos, os mais usados são nota promissória e duplicata. Tem alguns outros também, mas esses são mais conhecidos. A nota promissória é aquele em que tem uma promessa de pagamento futuro, né, que é muito usado entre pessoas físicas. É digamos assim, é um cheque pré-datado, né, embora não seja chamado de títulos propriamente, depende aí da variação da palavra, né, do universo que você está conversando, mas é uma espécie de títulos, né, se a pessoa dá aquele valor, um cheque pré-datado, espera receber futuramente, melhor, dá aquele papel e espera receber aquele valor em uma determinada data. Mas tem também as notas promissórias e a duplicata. Então, a duplicata é um título emitido por uma pessoa jurídica contra o seu cliente, pessoa física ou jurídica para a qual vende mercadoria a prazo ou prestou serviços que serão pagos no futuro. Entre empresas, é comum emitir essa duplicata quando, por exemplo, compra um grande lote, o mercado compra uma grande quantia de frutas e verduras e etc. Aí ela vende, aquele mercado vende aquilo, depois com aquele valor que ela vendeu, ela pega o dinheiro, parte dele, né, vai lá e paga lá no Ceasa, na empresa que faz a entrega de frutas e verduras para ela.
Então, ou então produtos, enfim, de por exemplo, a montadora de automóveis, ela precisa de muitos produtos. Então ela faz aí algumas duplicatas, né, incorporando ao caixa. É muito frequente aquele valor, quando compra, não ser pago à vista. Para isso a empresa emite uma duplicata. São termos que aparecem, ou que podem aparecer aí na resolução de exercícios. Vocês vão encontrar esses termos aí. Então, títulos, promissória, duplicata. Agora vamos ao valor, digamos assim, aos nomes mais matemáticos, digamos assim. Quando a gente tem lá um determinado valor que a gente investiu, aí um valor V, lá no tempo, vamos chamar esse tempo de tempo zero. Aí nesse tempo zero investimos num determinado valor V. Passou um número de meses, um número N de meses, vamos ter um novo valor, N. Em geral esse valor aumenta. Tanto quando a gente faz um investimento, passa um tempo, o valor investido aumenta, como quando a gente faz uma dívida, passa um tempo, a dívida aumenta. A gente sabe disso bem até na prática. Então, o valor inicial que a gente investiu, que a gente pegou emprestado, etc., é chamado valor nominal. O valor investido é o chamado valor atual. Okay? Esse primeiro valor aqui que foi investido. Valor atual, valor descontado ou valor líquido. Ou também valor pago, que é o valor na data em que acontece o vencimento. Por exemplo, aqui coloquei um caso no início e fim, mas acontece que a gente fez lá investiu um valor, mas aqui no meio do caminho, um determinado período, quisemos resgatar aquele valor. Isso. Então, agora eu já estou falando que a negociação está acontecendo nesse valor aqui, no meio do caminho. Bem antes lá do valor nominal, mas também não é o tempo inicial. Então, este valor que aconteceu a negociação, que vai ser o chamado também, pode ser chamado de valor atual, ok? Então, pode ser lá o início, mas não necessariamente. Às vezes é o valor, o tempo que eu quero resgatar antecipadamente aquele valor. Certo? Então, esse é o chamado valor atual, ou valor descontado, ou valor líquido, ou valor pago. Agora, o valor que a gente coloca a data de vencimento, por exemplo, pegamos lá uma nota promissória, tem lá uma data de quando vai poder resgatar aquele dinheiro. Nessa data, o valor a ser resgatado é o chamado valor nominal. Então, fiz lá um investimento. Aí, coloquei igual aquele caso inicial que eu comentei no início. A pessoa daqui a um ano colocou lá no título que ela comprou que ela vai receber um determinado valor. Ela comprou hoje, por exemplo, um título de 10 mil reais. Aí daqui a um ano ela vai receber 12 mil reais. Então, qual vai ser o valor nominal? Então, pensamos lá no exemplo que eu falei agora. A pessoa hoje ela pegou e comprou um título de 10 mil reais. Aí passou um ano, ela vai receber 12 mil reais lá do banco. Ou da financeira, etc, etc. Esse 10 mil, ele é o valor atual. E esse 12 mil é o valor nominal. Agora, se lá no meio do caminho, em algum momento ela vai lá, precisou resgatar esse título. Ela foi lá pegar ele antecipadamente. Suponha que agora ele está valendo, vou colocar valores arredondos, que fica mais fácil da gente pensar. Suponha que passou aqui 8 meses. 8 meses. Aí, em 8 meses, suponha que lá o banco fez os cálculos, deu que ela vai receber 11 mil reais. Também eu posso chamar, se eu estou aqui olhando agora já para esta negociação, do tempo que ela resgatou, baseado no valor aqui nominal. Olhando para esta negociação, eu também posso chamar esse aqui, 11 mil, de valor nominal. Okay? Então,
ou melhor, de valor atual, porque agora eu já estou olhando apenas para essa parte, que é essa faixa verde da minha operação. Então, esse 11 mil também pode ser considerado, nesse caso, o valor atual. Então, o valor nominal é sempre o valor, quanto que ele vale na data do vencimento. Agora, e o valor atual é no momento que antecede, igual está escrito aí, que antecede o vencimento. Pode ser o momento que eu investi aquele valor, ou pode ser o momento que eu fui lá resgatar antecipadamente aquele valor, desde que seja antes do valor, antes da data combinada, ok? Agora, mais algumas definições. Pensando lá no nosso caso, né? Investi um valor, ou resgatei aquele valor, e lá a data combinada, o prazo entre o intervalo de tempo em que o título é negociado e até a data do vencimento é chamado de prazo de antecipação. Então, voltando aqui ao nosso caso, o prazo de antecipação, se pegarmos lá o valor em 8 meses, quando deu aqui 4 meses, em 4 meses, se houve uma negociação aqui, estou lá resolvendo o meu problema, quanto que eu vou receber na antecipação, na retirada antecipada desse valor, esses 4 meses, então, é o nosso prazo de antecipação. Agora, o desconto. O desconto é a diferença entre o valor nominal e o valor líquido, ou o valor atual. Então, se temos aqui a nossa operação, 12 mil reais, a gente recebeu antecipadamente 11 mil reais, o desconto é R$1.000. Então, essa diferença aqui destes dois valores é R$1.000. Então, esse é o desconto. O que é bem intuitivo. Se a gente tem lá uma quantia para receber, recebeu menos, o que aconteceu? Um desconto, certo? Agora, se eu desconsiderar voltar aqui ao nosso exemplo, desconsiderar aqui essa operação do meio, aí estou lá resolvendo o meu problema, suponha que não teve negociada, não fui lá retirar o meu dinheiro aqui no meio do caminho. Vou até apagar essa parte. Então, não teve aqui esse negócio aqui no meio. Estou pensando apenas nessas duas operações. Passou aqui 12 meses, eu fui lá receber o meu valor. Então, o prazo de antecipação, pensando nessas duas operações, o prazo é 1 ano. Mas não teve negociação aqui no meio, estou pensando apenas nessas duas operações. Então, sempre que a gente fala desse assunto, valor líquido, valor atual, valor nominal, tem que considerar duas operações. No caso, eu estava considerando de 4 meses até o final, mas se eu estiver lá no meu exemplo, resolvendo apenas esse problema, o novo prazo de antecipação, ou melhor, nesse caso, o prazo de antecipação da operação aqui que ocorreu, que eu investi 10 mil reais até chegar no 12 mil, esse prazo de antecipação é 1 ano. Agora, e nesse caso, qual vai ser o desconto? O desconto é considerado 2 mil reais, ok? Então, é o prazo que houve a negociação. Então, pode ser quando eu fiz o investimento, ou pode ser quando eu resolvi mexer nesse investimento. Então, o valor descontado, que é também chamado de valor atual, ele é igual o valor nominal menos o desconto. É isso. Basta olhar lá aquele sistema, se eu tenho lá um determinado... Se o desconto ele é definido como valor nominal menos descontado, eu passo para o lado, enfim. Eu apenas mudei aí a forma da equação, ok? Porque o desconto ele é, escrevendo essa equação de um modo diferente, o desconto, como está definido aqui acima, ele é a diferença entre o valor nominal e o valor atual, ou valor descontado, enfim. Aí se eu passo a variável, né, para o outro lado, como que fica essa equação? O valor atual, ou valor descontado, é igual o valor nominal menos o desconto, que é a expressão que está escrita aqui em cima, ok? Então, valor descontado também é chamado de valor atual. É importante vocês
lembrar desses nomes, porque às vezes tem mais de um nome, mais de um modo de chamar esse valor nominal e valor atual, porque às vezes o exercício pode trazer, né, com este outro nome. Vamos ver também essas definições com um exemplo. Suponha que uma empresa faça uma venda de 15 mil reais para outra empresa, concedendo um prazo de 2 meses para pagamento. O vendedor emite um documento chamado duplicata, que lhe dá o direito de cobrar um valor de 15 mil reais do comprador dentro de 2 meses. Então, aqui temos uma utilização, isso, para aquele termo que a gente viu há pouco, que é a duplicata. Duas empresas fez um negócio, emite uma duplicata, simbolizando aquele pagamento. Agora, no prazo de 2 meses, aí ele necessitou do dinheiro antes. Então, antecipou esse valor do dinheiro, antes da data do vencimento da duplicata. Ele pode ir a um banco, efetuar um desconto da duplicata. O procedimento consiste em a empresa ceder o direito de recebimento da duplicata para o banco, em troca de receber do banco um valor menor do que da duplicata. É claro, a pessoa não precisa necessariamente, por exemplo, ir diretamente, receber antecipadamente, não necessita receber antecipadamente de modo exclusivo da empresa que forneceu a duplicata. Ele pode ir a uma instituição financeira receber essa duplicata. Ele vendeu, por exemplo, igual aquele caso lá, o mercado, comprou frutas lá do Ceasa. Aí emitiu uma duplicata. Aí o Ceasa precisou de um dinheiro antecipado. Ele não precisa voltar ao mercado para receber. Se ele quiser receber antecipadamente, pode também, mas ele pode ir a um banco. O banco pega essa duplicata, dá ele um dinheiro menor nisso, mas dá um dinheiro antecipado. Então, voltando ao nosso exemplo, digamos que, por exemplo, que a duplicata de 15 mil reais seja descontada em um mês antes do vencimento e a empresa receba do banco 14.800 reais nessa mesma data. Então, antecipou um mês e o valor foi menor, 14.800. Assim, em troca de um adiantamento de 14.800, o banco fica com o direito de receber a duplicata de 15 mil reais um mês depois. A diferença de 15 mil e 14.800, que é os 200 reais, é o desconto. Então, nesse caso, 200 reais é o desconto, temos 200 reais de desconto por receber antecipadamente um mês. E como recebeu um mês antecipadamente, recebeu um mês antecipadamente, o prazo de antecipação é um mês. Então, esse 15 mil, ele é o valor nominal. Valor nominal. Nominal. E esse 14.800 é o valor atual. Atual. E os 200 reais é o desconto. Desconto. Então, visto esses termos no nosso exemplo. Agora vamos a mais algumas definições. Que as operações de desconto podem ser realizadas tanto no regime de juros simples quanto no regime de juros compostos. E o módulo de cálculo de juros simples e de juros compostos, a diferença é que um é linear, outro é exponencial. A gente vai ver mais detalhes aqui para frente. No desconto simples, o desconto simples ele é muito usado em operações de curto prazo, restringindo-se descontos compostos para operações de longo prazo. Geralmente, às vezes, quando é 2 meses, ou até 3, né, a empresa às vezes não tem muita diferença se ela faz uma capitalização simples ou composta. Agora, se for um período maior, já é o comum e o mais usado para as empresas, praticamente
a enorme maioria, quase todas as empresas, instituições financeiras usam, é o sistema de capitalização composta. Da mesma forma que a capitalização pode ser realizada nos regimes de juros simples ou compostos, também ocorre com o uso do desconto. Temos o desconto simples e temos o desconto composto. E no regime simples e também no regime composto, tem dois tipos, que é o desconto racional e o desconto comercial. O desconto racional, ele também é chamado de desconto por dentro. Então, temos esses dois nomes. Ou posso chamar de desconto por dentro ou de desconto racional. E o segundo tipo é desconto por fora, que também é chamado de desconto bancário, que também é chamado de desconto comercial. Temos três nomes. Então, seja desconto simples, seja desconto composto, cada um deles pode ser dividido em dois tipos. Vamos ver primeiro o desconto racional simples. O desconto racional, se eu tenho um determinado capital e o valor atual, né, às vezes a gente usa C de capital, o valor investido, então usa A de valor atual. Há uma taxa periódica de juros I e N o prazo do desconto, então o número, né, de período, o número de meses, o número de anos, etc. Então a expressão do juros simples, que também é a mesma do desconto simples, é o capital vezes essa taxa vezes o N, né, que é o número de períodos. Vamos ver aqui um exemplo. Determinar a taxa mensal de desconto racional simples de um título negociado 60 dias antes do seu vencimento, sendo seu valor de resgate igual a R$26.000 e valor atual na data de desconto de R$24.436,10. Aqui usa um outro termo que eu quero destacar com vocês, que é valor de resgate. Então, podemos chamar de valor nominal ou valor de resgate. Voltando aqui ao início, valor, já tínhamos usado esses termos, valor atual, valor descontado, valor líquido ou também valor pago. E ainda vocês podem encontrar aí outros termos, que é o valor de resgate, por exemplo. Há também valor acumulado, já vi aí em questões. Mas dá para entender que passou um tempo, a quantia aumentou, né? Então esse é o valor nominal. Então antecipou, recebeu menos, 24.400 e pouco. Pergunta a taxa mensal. Como o prazo está em dias, então vamos passar esse dia para meses. Então 60 dias, 2 meses. Então quer dizer que o N, lá da nossa expressão anterior, N é igual a 2 meses. Vamos calcular a taxa mensal. E podemos usar aquela expressão anterior. Vemos que aqui a expressão, o desconto racional é o capital vezes N. Então, temos o desconto racional que a gente teve foi de 26 para 24.436, quer dizer que o desconto foi de 1.563,90. Então, como usamos a expressão anterior para calcular? Então, temos 1.563,90 é igual ao capital vezes I vezes N. O capital é 26 mil vezes I. I é o que queremos determinar. I vezes N. N é 2. Então, com isso a gente vai chegar aqui, I é igual a 3,2%. Aqui, deixei escrito de um outro modo, é você pensar que, bom,
reduziu R$ 1.500 e poucos reais, então isso é 6,4%. 6,4% para 2 meses, então divide por 2, para obter o valor de cada mês, que é 3,2. Ou também usando essa expressão, vocês vão encontrar que I é igual a 3,2%. Bom, esse valor está aproximado, acho que deu 3,15. Bom, não, teve um arredondamento aí. Bom, não, acho que é no juros compostos, na capitalização compostos, ou racional, comercial, na verdade, que teve esse valor. Então, desse modo que eu fiz, é o modo que está escrito aqui embaixo, que é usar a fórmula, isso para descrever essa quantia. Aqui, o desconto racional simples, quero chamar a atenção para um fator, é que temos lá a nossa linha do tempo, lá variando o nosso dinheiro. Temos aqui um valor em dinheiro, aí lá no período que a gente quer resgatar, uma seta vertical, e temos aqui esse valor, passou um tempo, ele aumentou, seja o valor da dívida, seja o valor do investimento. Quando a gente fala que houve um desconto de, por exemplo, 10%, então quer dizer que tinha aqui um valor nominal, um valor N, e tem um valor A, menor. Então, se teve um desconto de 10%, é comum que dizer que aqui, nesse sentido, caiu 10% o nosso valor. Ou seja, é como no caso N, que é o valor, eu devia colocando A igual a C. Mas enfim, quer dizer que se caiu 10%, coloca assim, I igual a 10%. I igual a 10%. Bom, então nesse caso, quer dizer que A é igual ao valor de N vezes 0,9, né, que é 1 menos 10%. Então, 0,9. Ou seja, essa porcentagem, A é 10% de N. Estou partindo de N para chegar até um valor A, certo? Agora, esse é o desconto racional. Isso. Então, esse é o desconto racional. Ou seja, eu tenho valor, eu tenho N e vou calcular A. O desconto racional. Agora, se eu tiver A e vou pegar quanto por cento N é de A. Então, esse é o desconto que a gente vai ver depois do exemplo, que é o desconto comercial. Comercial. Ou seja, nesse segundo caso, vou colocar aqui uma linha. Então, nesse segundo caso, o que temos? Aqui no desconto comercial. Que se eu falo uma taxa de 10%, então quer dizer ao contrário, que N aumentou 10%. Então quer dizer que N é igual a 1,1 vezes A. Então, nesse primeiro momento, a gente só viu o desconto racional. Agora, no próximo, que é o comercial, a gente vai ver que a porcentagem é calculada sobre aqui o valor inicial, que é o valor atual, enfim, que é o valor menor, certo? Vamos ver essas duas diferenças entre essas duas expressões. Então, aqui é racional, o caso do desconto racional. E aqui embaixo, quando essa nova expressão, quando a gente fala uma taxa de 10%, que é o modo comercial. Isso. Ou seja, no valor racional, a taxa
o desconto é feito de modo no valor atual.